Então, pessoal, vou tentar explicar rapidamente aqui o que que eu quero que vocês observem na imagem. Então, eu vou utilizar como exemplo a cidade de Tangaré da Serra, no Mato Grosso. É importante que você primeiro faça uma pesquisa sobre a cidade antes de você diretamente ir lá aqui no Google Earth, porque você vai estar procurando o que exatamente? Você tem que meio que saber o relevo da cidade, o clima, a vegetação, se é cerrado puro, se é cerrado com Amazônia, se é Amazônia, que tipo de cerrado que é, e principalmente a questão do relevo, porque a gente está falando de regiões que são planaltos. Então, lembra que o planalto ele é um relevo plano e ele tem chapadas, que são aqueles relevos tabulares, que a gente vai ver exatamente um caso desse. Vamos ver o relevo Tangará da Serra. Ela é um exemplo ótimo, porque foi o que a gente viu na sala. Que então, Tangará da Serra, ela foi aberta mais ou menos na década de 70, exatamente naquela época que o governo estava incentivando esses processos lá de imigração interna lá do sul para cá, como a gente viu, e eles vieram então abrir essa fronteira agrícola aqui no Mato Grosso. E eles escolheram Tangará da Serra, que, entre vários atributos, é isso, é um terreno plano, como é uma transição de, é, é, de Cerrado para Amazônia, chove bastante, então é um tropical úmido chuvoso. Em cima do Planalto é cerrado, mas tem uma serra que já é outro tipo de relevo, é um relevo mais irregular e tudo íngreme. Também tem serra também que já é na parte da Amazônia. Então é uma região bem rica. Então a gente saber dessas informações é bom porque quando a gente vê as coisas no mapa, a gente vai saber o que que é. Então aqui, como é uma região de transição, vai ter mais verde. E aí, como é que eu sei diferenciar os verdes? Porque tem vários verdes. O verde, esse verde mais escuro, se eu chego aqui, 2026, né? Eu percebo aqui, ó, que aqui são áreas, isso é floresta. Floresta, né? Floresta na Amazônia, praticamente aqui. E aí você vê aqui do lado o outro verde que é plantação. Não dá para saber do que é, mas é uma plantação. Pode ser de soja, pode ser de milho, pode ser de sorgo, tá? Isso é em junho de 2026. E aí você vê então que geralmente essas áreas mais verdes, elas estão perto de rios, perto de córregos. E aí as plantações, elas têm esses formatos meio geométricos, polígonos, retângulos, essas coisas assim meio que a gente não consegue ver, mas a gente percebe que tem linhas. Então vai ter lugares que vai ter mais Amazônia, mais cerrado, mais vegetação, tá? E outras que vai ter o verde, mas não necessariamente o verde é floresta ou cerrado, tá? O verde, ele pode ser plantação. Aqui, por exemplo, você tem um pasto, né? Isso é um pasto. A gente consegue ver, ó, tem uma cachoeira aqui. Vamos ver a cachoeira rapidinho. Legal, né? Tem altas cachoeiras, né? Geralmente, os chapadas têm bastante cachoeira. Chapada dos Serras. Então, a gente está numa região aqui que estão... Ó, Itangará da Serra não é pequena, tem 100 mil habitantes, tá? Agora, quero voltar para lá. Então, é uma cidade grande. Eu quero mostrar isso aqui. Esse aqui, às vezes, vai estar no meio das fazendas, vocês vão ver. Essas estruturas aqui, que são os silos, esses são os silos, esses são os armazéns. Os silos, eles servem para secar os grãos, armazenar também. Aqui você guarda equipamentos, os maquinários, enfim, semente, fertilizante, tudo. Então, essas estruturas aqui, elas são estruturas bem caras, tá? Não é barato, não. Então, a gente vê a complexidade do sistema, como que ele vai, então, integrando várias áreas da economia para dar conta dessas plantações aqui, né? Tá? Então, vocês vão observar isso na imagem. Essa mudança do solo, se tinha mais linhas, se tinha menos linhas. Então, o Tangará da Serra é uma cidade que ela já está bastante aberta, praticamente só tem verde na encosta, e aí esse é outro detalhe que eu queria mostrar para vocês. Então, Tangará da Serra, ela está na parte de cima da Chapada, tá? Que inclusive vai ser uma região que foi aberta primeiro. E depois a gente tem a escarpa, que é a parede, né? A escarpa, que é a parede da, da Chapada. E aqui embaixo a gente tem o
Planalto, né? Parte mais baixa do Planalto aqui, tá? E aqui para cima também já ficando céu, vai ficar diferente. Então, vocês escolhem uma direção, um ângulo aqui para vocês tirarem as fotos, puderem aproximar mais para a gente conseguir ver melhor, né? Pode ser assim, mudanças, imagens maiores, mas não tão assim de pertinho, só se você quiser mostrar a evolução da cidade, que também pode ser interessante, também dá para fazer isso, para ver como que a cidade vai crescendo. Mas eu quero mostrar mais ou menos aqui, ó, pegando tanto em cima como embaixo, para ver como que vai ser essa transformação, porque aqui embaixo também tem bastante área de plantação. Então, faz umas 4 imagens, vai andando de 10 em 10 anos, e a gente já percebe que há 10 anos tinha muito mais, na verdade sempre teve pouco, né? Mas tinha mais verde, bem mais verde. Então é uma área que é bem consolidada, vamos dizer, né? Na época de 90 tinha bem mais, né? Então, de 90 para cá mudou bastante. Mas é uma área que está sendo aberta há muito tempo. Quando eu olho aqui, ó, tinha muito verde, mais verde aqui para a parte de baixo, né? E aqui você tinha, com certeza, assim, muitos menários de soja, tinha muito mais gado, né? Você percebe aqui, ó, que essas áreas aqui não são assim tão quadradinhas mais igual a da plantação. Já são áreas mais irregulares, assim, em formatos, que parecem mais com pastos, né? E aí, para terminar, só para ver o pessoal que está fazendo cerradão bruto, por exemplo, vou rapidinho aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo Magalhães é na divisa ali da Bahia com Tocantins, Goiás, tá? Também é a parte de cima de uma chapada, tá? Também é uma chapada aqui, e ele tá na parte de cima da chapada. E aqui embaixo, exatamente, é a parte de baixo do Planalto, que seria aqui Tocantins e Goiás, tá? Então, aqui em Luiz Eduardo Magalhães é uma área de cerrado. Eu já percebo bastante como é então o cerrado. Ó, esse aqui é cerrado. Então, o cerrado, ele não é necessariamente verde, tá? Esse aqui tem 31 de dezembro de 1984. Então, é uma área que é cerrado, sim, verdadeiro. E é cerrado preservado. Então, você vê que o cerrado aqui no tempo da cheia, que é um cerrado mais bruto, vamos dizer, mais seco, ele tem essa aparência verdeado marrom, verde marrom, marrom verde, tá? Mais ou menos essa que vai ser a cor, e perto das águas sempre vai ser mais verde, tá? E aí vocês vão também podem, vão observar também as mudanças, né? E ele tá quase já perto da parede, né? Tá quase perto da parede da escarpa também. E aí vocês vão observar mais ou menos também a mesma coisa, como as áreas vão crescendo. Então, ó, em 1994, Luiz Eduardo Magalhães, não vou falar muito porque tem gente que está fazendo aqui. Então é isso, tá?